Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje, vamos falar sobre: na primeira praga, o sangue significou morte. Na última praga, o sangue significou vida. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam os vídeos até o fim. Quem não conseguir, assista até onde der, mas assistam, porque isso vai ajudar muito vocês. Tá certo? Que vocês, quem quiser deixar algum comentário nos comentários, fique à vontade, eu vou ler e vou responder. Ontem mesmo eu vi o rapaz, que eu já agradeci lá, que deixou comentário falando a respeito de alguns ruídos, né? Que anda acontecendo no vídeo, acaba atrapalhando a concentração de quem está assistindo. Eu até peço desculpas, mas compreendam que eu sofro de uma rinite, né? Que muitas vezes me faz ter problema na respiração, né? E também estou no momento com sinusite e também sofro de uma alergia que muitas vezes me faz ser obrigado a cuspir, né? Uma baba que vem na minha garganta. Então, muitas vezes pode ser que apareçam esses ruídos no vídeo, porque infelizmente eu preciso, né? Então ele me falou sobre esses ruídos e eu vou fazer o impossível para evitar, tá certo? Entenda que eu tenho alguns problemas de saúde que muitas vezes ocorrem, mas eu vou fazer o impossível. Se eu puder pausar o vídeo para fazer, eu farei, tá bom? E se eu puder evitar fazer, também evitarei. E desculpa, né? Minha intenção é trazer o vídeo mais claro possível para vocês, tá bom? Por isso que é importante os comentários, né? Tá certo? E quem não se inscreveu no canal, aproveita que está me ouvindo. Se é a primeira vez, sejam bem-vindos. Se não é, porque ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam lá, tá bom? Desde já agradeço. Vamos fazer uma oração juntos agora para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação, obrigado por estar comigo nesse momento. Que o Espírito Santo me tome mais uma vez e que me inspire, e que o Espírito Santo fale através da minha boca, não 10 de mil, mas todas as palavras que eu disser, seja quantas for, venha do Espírito Santo do Senhor. Que eu seja apenas um instrumento. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática toda a verdade que será ensinada. Que os três maiores professores do mundo sejam aqui nos ensinando: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vimos, né, que cada praga que foi jogada no Egito tinha um propósito de atacar um dos deuses egípcios, para demonstrar que aqueles deuses não tinham poder nenhum. E nós vamos nos focar hoje na primeira e na última. Na primeira praga foi o rio Nilo que virou sangue, né? E ao virar sangue, o rio Nilo representava para os egípcios vida, né? Era o deus, tinha um nome, né? Serap, que era o nome do rio Nilo, para eles, né? O deus, e que representava a vida, Deus da vida, Deus. Então, quando o rio Nilo se transforma em sangue, aquela vida que o rio dava, e que era a água, que era qual era a fonte da vida para os egípcios, passou a virar morte. Né? Por quê? Porque eles passaram a ver que aquele Deus não foi capaz de impedi-los. Então o sangue para eles representava a morte. Né? E aí isso aí foi a primeira praga. Depois o rio voltou ao normal, né? E aí vem a última praga. Deus ordena a última praga que os israelitas fizessem o quê? Pegasse um cordeiro perfeito, o melhor cordeiro que tinha. Cada família ia pegar um cordeiro perfeito, sem defeitos, iria sacrificá-lo. O sangue seria jogado numa vasilha, num pote, e o bezerro seria assado inteiro, inteiro. Não é para quebrar ele em pedaços, não. Ele ia ser assado inteiro lá, ia ser feito inteiro. E se fosse muito, uma família fosse pequena, não desse para comer, era para chamar uma outra família para cooperar junto, para que eles comessem juntos. E aí
o sangue teria que pegar uma brocha, um pincel, alguma coisa lá e passar e pintar o batente das portas. Por quê? Porque onde tivesse pintado de sangue, seria o anjo do Senhor que iria vir para matar os primogênitos, não mataria nas casas que tivesse o batente pintado de sangue. Este sangue, queridos irmãos, representava o sangue de Cristo. Então, quando eles passaram esse sangue nos batentes, eles estavam dizendo que eles se arrependiam dos seus pecados, né? E que estavam aceitando ao Deus único, a proteção dele, né? Então, você vê que aí foi o primeiro sacrifício de purificação que eles fizeram antes, aliás, pós o cativeiro no Egito, né? E antes de ter o tabernáculo, de ter o sumo sacerdote. Então você vê, o povo de Israel saiu do Egito purificado dos seus pecados. Quando eles matam um cordeiro, passam o sangue lá nas portas, era para indicar que eles não tinham, quando você fazia o sacrifício lá no tabernáculo, o sangue era jogado lá no altar, né, do sacrifício. Não, mas ali não tinha onde jogar o sangue. Então, o sangue foi passado nas portas para indicar que o anjo não entraria lá nas casas. E ali foi morto o cordeiro. E quem é o cordeiro de Deus? O cordeiro pastor é Jesus. Então aquele cordeiro já estava representando Jesus na cruz, né? Então ali, nesta praga, nós temos várias coisas ali. Então, o pão sem fermento e o suco de uva, ou vinho não fermentado, que é a mesma coisa, representava o corpo e o sangue de Cristo na cruz, né? Então representava o sacrifício futuro de Cristo. O cordeiro também representava Cristo. E a erva amarga representava o tempo que os israelitas sofreram lá no Egito. Então, era para que eles não esquecessem que eles sofreram esse tempo no Egito. Então, dali em diante era comemorada a Páscoa, né? Que era para ser comemorada dali em diante. Sempre naquela época eles comemoravam a Páscoa. E aí então ali eles já saíram purificados dos pecados do Egito, né? Já fizeram aquela purificação. E aquele sangue ali estava representando a vida deles, ou seja, o sangue ali estava dando vida aos israelitas e o cordeiro morreu no lugar dos primogênitos ali. Falando que ali o cordeiro já morreu no lugar dos primogênitos. Agora, no caso dos egípcios, que não passaram, alguns passaram sangue no batente e outros foram para a casa dos israelitas para que os seus primogênitos não morressem. Eles entenderam isso e depois foram embora com os egípcios, com os israelitas quando eles foram embora. Mas teve aqueles que não creram, que não fizeram isso, incluindo o faraó. Então, aqui esses morreram pelos pecados, né? Como se eles tivessem morrido pelos pecados, não aceitaram a salvação de Cristo, né? Então o anjo do Senhor passou e os matou, né? E os matou lá no Egito. E aqueles que passaram o sangue estavam falando, aqui já morreu o cordeiro para o nosso lugar. Então o anjo passou direto. Então aquele sangue nas portas significou vida para os israelitas, né? No início o sangue representou morte lá para os egípcios, agora é vida para os israelitas. O mesmo sangue. Só que lá a água virou sangue. Aí o sangue foi passado na porta para a proteção dos egípcios, dos israelitas. E aí já mostra que viria o sacrifício de Cristo no futuro, né? E aí você vê que depois, que já estava no deserto, né, que Deus orienta que Bezalel, né, através de Moisés, que Bezalel construa o tabernáculo para o Senhor, onde foi posta a arca, construída a arca da aliança e tudo mais, onde foi posta as tábuas, os 10 mandamentos, tudo foi posto lá dentro, e fizeram então como é que fala? E ali começou a ser feito os sacrifícios, tudo, né, para purificação. Cada vez que eles pecavam, eles levavam lá o cordeiro, sem defeitos,
e matava o cordeiro, jogava fora o sangue, e o cordeiro era queimado lá no altar de sacrifícios para Deus, expelindo o pecado, né? Tá certo? Então, você vê que ali já começou os sacrifícios. Mas por que então que Jesus, antes de morrer, ele comemorou a última Páscoa e comemorou a primeira Santa Ceia? Pediu que não comemorasse mais a Páscoa, mas a Santa Ceia. Qual é a diferença principal da Páscoa para a Santa Ceia? Duas: a morte do cordeiro e a erva amarga. Por que que mudou? Por quê? A erva amarga, ela representava os anos de cativeiro que os israelitas tiveram do Egito. Mas, a partir depois da morte de Cristo, o que aconteceu? A graça se estendeu para todo mundo. Não era mais só os israelitas. Então, o cristianismo, que começou a surgir ali, era para toda a humanidade, não só para os israelitas. Então não teria significado nenhum para mim, para vocês que não somos descendentes de israelitas, a erva amarga. E o cordeiro, é lógico que é porque Jesus já tinha morrido, ele ia morrer na cruz, né? Então no ano seguinte, quando eles fossem comemorar a Santa Ceia, Jesus já teria morrido na cruz, né? Então o cordeiro pascual já morreu. Então nós não precisamos mais sacrificar o cordeiro na Páscoa, porque o cordeiro já morreu. Captaram a mensagem? Então, por isso que Jesus mudou a Páscoa para a Santa Ceia, mas o significado é o mesmo, né? O sangue e o pão ázimo, né, o suco de uvas e o pão ázimo, representa o quê? Representa o corpo e o sangue de Cristo. Então, quando eu estou ali, eu estou comemorando já a vitória antecipada, entendeu? Então, é como se lá os israelitas também já estivessem comemorando essa vitória. Então, eles estavam lembrando dos tempos amargos, estavam apontando para o sacrifício de Cristo com o cordeiro e estavam comemorando a vitória futura que Jesus daria, né, ao derrotar o inimigo. Quando Jesus morreu e a graça se estendeu para toda a humanidade, passa a se comemorar a Santa Ceia, não tem mais o cordeiro, porque o cordeiro já foi sacrificado, o cordeiro pascual, verdadeiro, que era Jesus, e a erva amarga, porque ela simbolizava lá o tempo de escravidão no Egito, que não significava nada para o resto da humanidade, né? Tá certo, queridos irmãos? Então, nós vemos que um elemento, ele representou duas coisas diferentes, né? Representou morte e vida ao mesmo tempo, que foi o sangue. E isso acontece na Bíblia com frequência. Por exemplo, leão na Bíblia. Leão tem um momento que ele representa a Babilônia. Então o mal, né? A Babilônia era um reino idólatra. Né? Quando você vê lá na profecia de Daniel, lá no sonho de Daniel, o animal que representava a Babilônia era o leão. Mas quando você vai em Apocalipse, leão também está representando Jesus, é o leão da tribo de Judá. Entendeu? Então, duas coisas representando coisas diferentes, né? Então, é que nem, por exemplo, a palavra alma, quando aparece na Bíblia, também representa coisas diferentes. Tem momentos que ela representa vida. Tem momentos que que ela vai representar pessoa, ela vai significar pessoas. E tem momentos que ela pode significar sopro de vida, né? Então, parece uma palavra que tem vários significados na Bíblia, né? Que, por exemplo, tem uma palavra em hebraico que ela representa, ela é uma representação de um ser masculino. Então, tem momentos na Bíblia que ela é traduzida como homem, mas tem algum momento que ela é traduzida como menino. Então já houve uma moça, inclusive tem uma moça na internet, gravou um vídeo alegando que na Bíblia estava condenando a relação é, sexual com crianças, né? Falar lá que traduziram para homossexual, a relação homossexual, né? Só que o texto original diz essa palavra e essa palavra aparece duas vezes. O texto quer dizer, neste caso,
quer dizer homem ou macho. A palavra mais certa para a tradução da palavra é macho. Então, macho não se deite com outro macho como se fosse fêmea, né? Essa é a tradução seria correta para o texto, né? E para facilitar na linguagem de hoje, eles colocaram: homem não se entrega a outro homem como mulher, né? E tem palavras que essa palavra aparece no outro lugar na Bíblia que é traduzida como menino, mas porque tá ali é um outro contexto. Então tem que ser entendido que uma palavra significa várias coisas. Que nem, por exemplo, na língua brasileira, aqui no português, aqui no Brasil. Tem palavras que significam duas coisas, né? Diferentes. Por exemplo, a palavra obrigado. A palavra obrigado, ela pode significar duas coisas diferentes, dependendo do contexto. Ela pode significar um agradecimento, como pode também significar que eu estou falando que a pessoa tem a obrigação de fazer algo. Então, por exemplo, muito obrigado pela ajuda. Então, esse obrigado está como um agradecimento. Agora, eu posso usar a palavra obrigado da maneira também de outra maneira. Você foi obrigado a me ajudar, né? Não vou te agradecer porque você foi obrigado a me ajudar. Agora a palavra obrigado está sendo de obrigação, né? Então, ele tinha obrigação, ou seja, ele era obrigado a ajudar o outro. Então, essa mesma palavra tem dois significados diferentes. Então, para uma pessoa que não conhece o português direito, ela pode se confundir e traduzir erradamente, né? Ou, na hora de traduzir, a pessoa que conhece bem a língua portuguesa, e ela traduziu, por exemplo, para o hebraico, ou para o grego, ou para o aramaico, ou para o latim, ou para o inglês, ela pode traduzir em um momento, ela vai traduzir a palavra obrigado de uma maneira, porque talvez em inglês a palavra obrigado para uma coisa é uma, e obrigado para de obrigação é outra. Entendeu? Então, em um momento vai traduzir de um jeito, em outro momento vai traduzir de outro. E nem tanto é a mesma palavra. A mesma coisa acontece no hebraico, no aramaico, em qualquer idioma. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente entende uma coisa na Bíblia e achar que é um símbolo só. Não. Né? Tem momentos que o leão também é apontado para Satanás como leão, né? Então, nós temos que entender que pode ter dois significados diferentes. E a gente vê aí nessas pragas que a praga começou mostrando, as pragas começaram transformando o rio, que era o deus da vida deles lá, deus da coisa, em morte com sangue. E elas terminam com sangue representando agora a vida, né? O sangue que lá representou a morte, agora ele representou a vida, né? E isso é um sinal para os egípcios também, né? Por quê? Porque é como se o Deus estivesse falando para o faraó: você lá matou os meus, matou os filhos do meu povo, lá jogando no rio Nilo, né? E por isso eu transformei o rio Nilo em sangue, como uma advertência, como como um protesto pelo que você fez, mostrando que jogou as crianças no sangue. Agora eu estou fazendo a justiça. Como você matou o meu povo lá no rio Nilo, agora eu vou tirar os primogênitos de vocês, né? E o mesmo sangue que ele colocou lá, ele coloca na última praga também, né? Só que na última praga o sangue representou vida, porque ele salvou a vida de quem passou o sangue na porta, né? E na primeira praga ele representou a ausência de vida, porque tudo que estava no rio morreu porque virou sangue e ninguém tinha água para beber, a não ser os israelitas, né? Interessante é que muito provavelmente, a novela mostrou assim, mas provavelmente isso deve ter acontecido, porque com certeza chegou ao faraó que não chegou, porque ele chamou os magos lá para transformar a água dos
israelitas em sangue, né? Então ele chamou. Então eles sabiam. Então muito provavelmente Faraó tentou mandar alguém lá para pegar água para ele lá na parte do rio dos Hebreus que não virou sangue, e a pessoa foi, né, pegar água. Mas muito provavelmente, quando eles saíram de Godes, a terra de Godes, que é a terra dos israelitas, essa água se transformou em sangue, né? Porque é claro que o faraó iria, né? E aí o certo falar, então o faraó teria que ir lá para beber a água dos hebreus. Imagina se o faraó iria se rebaixar aí lá no meio dos hebreus, na onde eles moravam. Claro que ele não ia. Então, como ele não conseguia tomar a água, ele achou que eles também não vão tomar. Chamaram os magos para transformar também a água deles lá em sangue. Aí Deus transformou de volta toda a água do rio em água novamente, né? O tesouro do sangue voltou para a água, né? Então, quer dizer, a gente vê que é uma coisa muito interessante isso, né? Tem muito significado por trás das pragas. Então, Deus começa com sangue e termina com sangue. Primeiro o sangue da morte, depois o sangue da vida, né? Então, é como se ele mostrasse para o faraó, para todo mundo, se vocês querem serem salvos, vocês têm que aceitar a mim como Deus. E somente o sangue do meu filho é que vai te salvar. Mas você vai ter que aceitar. E a resposta do faraó, eu acho que é lógica, né? Ele rejeitou. Né? Ele rejeitou. E a rejeição dele aconteceu quando ele foi atrás do povo, voltar no deserto. Porque o povo já tinha ido embora, ele foi atrás do povo lá para tentar trazer o povo de volta. Né? Então naquele momento, foi o momento que o faraó rejeitou a Deus definitivamente, né? Porque ali foi a última oportunidade dele. Então, Deus deu total chance ao faraó e mostrou ali que o sangue passou a ser a representação de vida, né? Enquanto para os egípcios a água era a vida, para os israelitas o sangue era a vida. Tanto que na Bíblia fala que o sangue é que é a fonte da vida, né? Então fala que para eles consumir as carnes, mas não podiam consumir o sangue, porque o sangue era a fonte da vida. Para os israelitas, a fonte da vida era a água, né? Para os egípcios, a fonte da vida era a água, era o rio Nilo, que era o deus da vida, lá Deus, que era o deus Apis, se não me engano, né? Então, e aí Deus mostrou o quê? Ele transformou o deus Apis, que era a fonte da vida, ele transformou na verdadeira fonte da vida. É como se Deus estivesse falando para o faraó, o Apis não é a fonte da vida. A fonte da vida é o meu sangue. É o seu sangue, é o meu sangue, é a fonte da vida. O sangue que vai ser derramado na cruz é a fonte da vida, e não o Apis. Eu sou a fonte da vida, ele vai falar. É como se ele estivesse falando isso para faraó ali. Deus Apis não é a fonte da vida, eu sou. Né? E na última praga ele comprovou que ele era a fonte da vida. Quando o sangue que representou o sangue dele foi passado nas portas dos israelitas, os seus primogênitos não morreram. E os egípcios sim, porque não passaram o, o sangue. E aí ele comprova o que ele falou para o faraó no começo, né? Que o sangue dele é que era a fonte da vida, que ele era a fonte da vida, e não o Apis, o Deus do Nilo. Né? Interessante, né? Então Deus mostrando no faraó que o rio, primeiro ele mostra que o rio Nilo não era a fonte da vida, transformando ele em sangue, mudando, né, tentando falar ao faraó, mude na sua cabeça também. Não é o rio Nilo que é a fonte da vida, sou eu. O faraó negou. Quando chegou no fim, ele falou, ele relembrou lá o sangue do rio Nilo, né? E ele falou, agora ele exemplificou, né? Ele fez um exemplo para o faraó ver, né? O que ele mostrou lá no Nilo, agora ele mostrou exemplo vivo ali, ao proteger os israelitas com o sangue na porta e matar os egípcios que não tinham sangue, né? Então, os egípcios que não tinham sangue estavam representando o deus Apis naquele momento, né? Eles estavam ali, as que criam que a fonte da vida era o Apis, né? O deus Apis estava representando.
E os israelitas representaram o Deus único, com sangue, né, na porta, mostrando que quem era a fonte da vida, era o Ab ou era o Deus Criador, Deus único? Ele mostrou ali, quando veio o anjo do Senhor, não fez nada com quem estava protegido por ele. E quem estava protegido pelo Ab morreu. Mostrando assim, exemplificando na forma mais viva possível ali, que ele era a única fonte de vida, né? Aquele sangue representou isso. Mas mesmo assim, o faraó não enxergou, infelizmente. Infelizmente para ele, infelizmente para aquele monte de homens que morreram com ele lá, afogados lá no Mar Vermelho, né? Mas, e é isso que Deus nos ensinou ali. Então nós temos que aprender, quer dizer, estudar bem a Bíblia, porque por trás das coisas tem muito ensinamento. Então a pessoa olha lá, as 10 pragas que tirou os israelitas lá do Egito. Mas não foi só isso. Tem muita coisa por trás. Tem os deuses que foram atacados por cada praga ali, foi atacado um deus. Até mais de um em cada praga. Para quê? Para mostrar que o único Deus que tinha poder realmente é o Deus único. Nenhum dos deuses deles lá foi capaz de impedir o poder de Deus. Depois ele mostra lá, já na época do reino dividido lá de Israel e Judá, lá no reino de Israel, né, que o rei era Acabe, quem que era o único Deus poderoso. Quando ele convoca lá Baal e os profetas de Baal e Aserá, né, convocado por Elias, e ele junto, e o rei estava lá presente, e ele falou, vamos fazer um holocausto, e o Deus que Deus fazer descer fogo do céu será o verdadeiro Deus. Eles toparam e começaram a fazer o ritual lá desde de manhã cedo, ficaram lá o dia inteiro fazendo o ritual, se cortando, fazendo um monte de coisa para fazer o ritual, para fazer que caísse fogo do céu, tanto a Aserá quanto o Baal. E nenhum dos dois conseguiu fazer fogo descer do céu. Aí o Elias não tirou sarro, falou, quem sabe eles não foi, quem sabe ele tá dormindo, não pôde ouvir. Talvez esteja viajando, não pôde ouvir, né? Tirando sarro. E aí ele fez o holocausto dele lá, colocou as 12 pedras, fez o holocausto, orou a Deus e o fogo desceu do céu. Deus mostrando mais uma vez que ele é o único que tem a fonte do poder. Que nenhuma imagem, nenhum amuleto, nada é capaz de proteger a gente. Porque se for da vontade de Deus, nada vai impedir que algo ruim aconteça na nossa vida. Agora, Deus pode impedir que esse algo ruim aconteça. Basta que a gente se volte para Ele. Ele é o único que pode. Ele é o único. Lembre-se disso, queridos irmãos. Ele é o único que pode proteger a gente. Se tem alguém que pode curar um câncer terminal, é o Senhor. Ah, mas Satanás também pode, porque eu já vi pessoa que foi no centro espírita e câncer terminal foi curada assim. Eu conheço uma pessoa que aconteceu isso. A pessoa estava em câncer terminal, pesando acho que 39 quilos. Já estávamos enganados pelos médicos. Ele foi levado contra a vontade dos médicos no centro espírita, onde foi feita uma cirurgia espiritual e ele está vivo até hoje, curado. É verdade. Mas como isso é possível? É possível porque Satanás tem o poder da cura. Ele pode curar. E ele cura, ele tem uma intenção a fazer isso. Qual que é a intenção de Satanás? Fazer com que as pessoas se apeguem a coisas erradas. Deus abomina o contato com mortos. Então é claro que essa lei, essa cura, não vem da parte de Deus. Porque se Deus abomina, fala que é abominável o contato com mortos, seja qual for o contato, porque os mortos não existem. Os mortos estão na sepultura, na pó da terra, não existe espírito, nada para incorporar neles. São demônios. Por isso Deus não quer que haja esse contato com mortos. Não dá para ter contato com os mortos, né? Então não é Deus quem fez essa cura. Não. Foi os demônios, foi Satanás. Eles têm esse poder da cura. Só que a intenção deles é fazer com que essas pessoas vão para o caminho errado. Eu mesmo já tive essa experiência. Eu já fui no centro espírita antes de me converter. Meu pai foi lá. Ele tinha e tem ainda, infelizmente, tinha um tumor na bexiga e ele foi lá, fez algumas sessões, tanto a cirurgia espiritual como a piometria, se não me engano que eles falam, a apometria, né? Acho que é a apometria, que é tratar a causa do problema. Eles falavam que tinha que tratar o problema, a cirurgia espiritual e a causa. Então você ia, num dia fazer a cirurgia espiritual, no outro você ia e passava lá para uma cerimônia, eles faziam um passe lá para você entrar naquele lugar e você ficava lá naquela sala com um monte de várias outras pessoas e ali pessoas oravam por você, faziam um monte de coisa, né? Mas
E meu pai, o tumor dele sumiu. Depois o tumor reapareceu. Meu pai foi de novo lá, o tumor sumiu de novo. Agora o tumor apareceu de novo. Mas se ele quiser ir lá, ele vai sozinho, eu não vou mais. Porque hoje eu compreendo que aquilo é coisa errada. Mas na época, eu fiquei inclinado a virar espírita. Tanto que eu cheguei a comprar, eu tenho em casa, na minha casa em São Paulo, na estante, o meu livrinho do Chico Xavier. Um livro bem pequenininho, assim, com vários escritos do Chico Xavier. Até coisas interessantes. Mas eu estava quinado a me quinar para o espiritismo. Mas Deus me chamou, graças a Deus. Ele me tirou daquele caminho. Então é exatamente isso que Satanás quer. Que a gente se quina para coisa errada. Então, a pessoa vai achar que aquilo lá é milagreiro. Só que você vê que a própria dona, a líder lá do lugar, né? Ela precisou ir para o hospital e passar uma cirurgia no coração. Por que ela não fez lá? Porque nem tudo ela vai resolver lá, né? Então, é para ver que tudo tem o seu limite, né? Mas para Deus não existe limite. Ele pode te curar. Ele pode. Eu já vi pessoas que se curaram, tinham problemas graves e foram para a igreja e se curaram durante o batismo. Outras se curaram pós-batismo, outras antes até mesmo do batismo. A pessoa começou a ir para a igreja e foi curada. Eu vejo aqui, mesmo na igreja que eu frequento aqui, tem uma senhora que era o exemplo vivo de que Deus põe a mão quando a pessoa confia. Essa senhora, ela desenvolveu um problema de saúde, né? O esôfago dela fechou, deu uma doença há anos já. E ela chegou a pesar acho que 30 quilos. Ela não tinha força nem para andar. O pessoal da igreja ia na casa dela, carregava ela para a igreja, no polo. E hoje, ela está até com uma barriguinha já. Por quê? Porque Deus abriu o esôfago dela. Até hoje, ela não conseguiu fazer a cirurgia que ela precisa. Ela precisa fazer uma cirurgia para tirar o esôfago e colocar um tubo no lugar do esôfago, né? Para que ela possa se alimentar direito. Ela tem uma sonda. Quando ela não consegue comer, que é raramente, ela põe a comida naquela sonda, né? Ela tem que tomar remédios, ela põe na sonda, porque o remédio às vezes não passa para descer, né? Então, ela põe tudo na sonda, você entende? E ela está esperando até hoje, até agora nada de fazer essa cirurgia pelo SUS, porque ela não tem dinheiro para pagar convênio, para pagar particular, então ela tem que esperar o SUS. Ano passado chegaram a marcar a cirurgia dela, ela foi para São Paulo, lá, porque é lá em São Paulo, que ela está se tratando no Hospital Ipiranga, em São Paulo, ficou na casa de parente, chegou para o hospital para se internar. Mas aí teve lá uma cirurgia de emergência e ela acabou não operando. E aí agora ela entrou na fila, tá esperando outra vez, até agora. Isso aí foi no fim do ano passado, novembro, se não me engano. Agora nós já estamos começando agosto, né? Hoje é 30 de julho, porque 2 dias é agosto. E até agora ela não operou ainda. Vê como é que é. Então se Deus não tocasse nela e não abrisse o esôfago dela, ela teria morrido. E quando ela vai no médico e fala pro médico que ela está comendo, sabe o que eles falam? Que ela é mentirosa. Porque eles fazem exame, o esôfago dela está fechado. Por quê? Porque os médicos não acreditam em Deus. Porque os médicos não sabem do milagre que Deus pode fazer. Mas Deus fez um milagre na vida dela. E outros casos que eu já vi falar por aí também. Então é possível, né? Cada um tem uma missão. Esse caso dela é para que ela sirva de exemplo para as pessoas. Então vamos seguir, gente do Senhor. Vamos compreender, estudar a palavra de Deus. Eu sempre estou insistindo para isso. Estude as Escrituras, estude a palavra do Senhor. Porque é a única fonte de verdade que nós temos. É a única maneira da gente seguir o Senhor e da gente nos transformarmos. A palavra de Deus, ela transforma a gente. É tão maravilhoso. Eu me sinto outra pessoa depois que eu escutei a palavra. E cada vez que eu releio, eu fico cada vez mais abismado com a palavra do Senhor. Eu não canso de me surpreender. Quando eu assisti a minissérie Neemias, né? E depois eu li agora o livro de Neemias, eu fiquei mais ainda, como é que fala, maravilhado, vendo o que Deus fez através de Neemias, através de Esdras, entendeu? São livros que muita gente não cita, mas são livros interessantíssimos, né? E entender que uma profecia de Daniel se deu o início dela lá em Neemias, né? Então é importante, né? As pessoas falam, o Velho Testamento não vale mais. Como não? Essas profecias estão todas lá.
Se tem muita coisa lá que está apontando ainda para o tempo do fim, que não aconteceram. Como que não vale mais? Se a maioria dos feitos do Senhor começaram lá. Olha essas pragas do Egito, quantas coisas que a gente vem aprendendo, estudando elas. É muita coisa. Então será que isso aí é errado? Não precisa mais? Que só o Novo Testamento é suficiente? Eu vou te falar, não é. Então quer dizer, por exemplo, vamos falar o seguinte, se a gente tomar só água o tempo inteiro, só água, não comer mais nada, parar de comer, tomar só água, a gente vai viver? Não. Vai chegar um momento que nós vamos morrer. Nós vamos morrer por falta de vitaminas, falta de nutrientes, porque nós não estamos comendo. Você só comer, não tomar água mais nenhuma, nada, nenhum líquido, só comer, comer, comer. Vai chegar um momento que eu vou morrer também. Sem a água também não vivo. Mesma coisa é a Bíblia. Não existe a salvação sem o Novo e o Velho Testamento juntos. Porque um completa o outro. Ninguém chega à salvação só com o Velho Testamento. E também não chega à salvação só com o Novo. E o interessante, com o Velho Testamento, muitos até alcançam a salvação. Mas só com o Novo, ninguém alcança. Eu acho que Deus já fez isso de propósito, para que as pessoas dependessem do velho, para não falar que o velho, justamente para não ter essa ligação de que o velho não valia mais, que as pessoas parassem de ler o velho para ler só o novo. Deus já preveu isso, porque ele já sabe de tudo, ele ouve tudo, ele vê tudo, né? Então eu acho que ele já fez de propósito. Só com o novo ninguém chega à salvação. Por quê? Porque as doutrinas do Senhor que nós devemos seguir está no velho. Porque as orientações de como devemos amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a nós mesmos, está no velho. Para me saber se eu sou um pecador, se eu tenho que me arrepender de algum pecado ou não, eu tenho que olhar para o velho. Não está no novo, está no velho. Né? O pecado é como se fosse uma sujeira no rosto. Eu vou no espelho e olho a sujeira, vejo no rosto e vejo que tem uma sujeira no meu rosto. Mas eu não vou pegar o espelho e passar no rosto para sair a sujeira. Não. Eu vou lá no banheiro, pegar água com sabão, vou lavar o rosto, lavar o rosto e secar com a toalha para tirar a sujeira do rosto. Então é exatamente isso que funciona. O Velho Testamento, principalmente as leis, os mandamentos, eles funcionam como um espelho. Entenderam? E quanto o Novo Testamento, ele funciona como água com sabão para limpar a sujeira. Então eu olho lá no Velho, eu vejo que eu estou em pecado, né? E aí eu vou no Novo, com o sangue de Cristo, e me lavo do pecado. Me limpo do pecado. Eu vou lá no Velho e eu aprendo lá no Velho a temer o pecado. Quando eu vejo o que aconteceu com Davi e sua família por conta do pecado de Davi e Batseba. Né? Quando eu vou lá e olho o que acontece com Israel pelo pecado. O que Deus fez com os povos também que estavam em pecado. Então, tudo ali no Velho Testamento faz com que eu tema o Senhor. Né? É lá que eu vou ter o temor de cometer um pecado e sofrer consequências tão graves quanto essas. Agora, o que o inimigo está fazendo? Ele fala que só o Novo Testamento é que vale. No Novo Testamento, Deus só é apresentado como um Deus de amor, como um Deus de carinho, como um Deus amigo, compreensivo, né? Então as pessoas acham, não, esse é o Deus de agora, esse Deus aqui não é vingativo, ele não vai fazer mal para mim. Só que quando você pega, vai lá no Velho Testamento e olha, e conhece a outra face desse mesmo Deus, aí você sabe que ele é amor, que ele é carinho, que ele é afeto, que ele é justiça, que ele é misericórdia, mas ele é justo, ele é a justiça. E ele é Pai. E aí ele vai ver que nós somos, né? Ali que nós vamos ver quem é esse Deus. Ali que nós vamos ver que esse Deus, ele é Pai. E ele pune, e ele disciplina, né? Ele não é que ele é vingativo, não, mas ele tem que disciplinar, porque ele é o nosso Pai. Foi ele quem nos criou. Então ele é apresentado lá no início como nosso Criador, como nosso Pai. Então, o pai, ele vai disciplinar o seu filho. Ele não vai deixar que o seu filho, como é que fala, que ele fique no erro. Não, ele vai tentar disciplinar, mostrar a verdade para ele. Só que ele não vai obrigar. Você vê que ele é pai, mas ele não obriga a gente a fazer o que é certo. Não. Ele só
aponta para o certo com os escritos bíblicos, deixa que nós tomemos a decisão. Se a gente vai para o lado errado, ele vai nos amparar, vai nos dar um amparo e o conforto pelo erro que nós estamos cometendo. E por outro lado, ele vai disciplinar os nossos erros também para que nós possamos aprender e evoluir. Então ele é pai. E esse é exemplo de pai que nós devemos ser para os nossos filhos. E é por isso que ele é apontado no Velho Testamento como pai disciplinador. E agora no Novo Testamento ele é apontado como pai de amor. Então, ao mesmo tempo que ele ama os seus filhos, ele disciplina os seus filhos. Tem gente que fala que eram dois deuses, o velho agora é um outro Deus. Não, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que segue os judeus, que segue os povos antigos, é o mesmo Deus que te segue. O Deus Criador, é o Deus único, que criou a terra, o céu, o mar e tudo que neles há, lá no início da humanidade, que nos criou, e é o mesmo Deus que hoje está aqui. Tanto que João apresenta Jesus como sendo o Deus que criou o mundo. E ele era a palavra. Foi ele que disse que haja luz. Foi ele que disse que haja a natureza, os animais. Foi ele que criou tudo. Foi ele que fez o boneco de barro do homem. Foi ele que assoprou o soco de vida no nariz do homem. Foi Jesus. Sendo orientado pelo Deus Pai. Né? Muitos falam, Deus quem criou tudo. Não. Ele orientou. Foi ele quem deu as ordens. Mas quem criou foi Jesus. Né? Tem gente que fala que a música da Mara, né? Que ela canta, quem é que pôs tantas estrelas no céu, encheu de nuvens que parece algodão, criou a chuva para molhar a plantação, criou a linda lua lá no céu, e o sol nos claros dias de verão, fez o calor para aquecer meu coração, e deu ao mundo o tom de uma linda cor. Quem é que fez o dom divino no amor, criou a chuva para molhar a plantação, e com um sopro deu ao homem vida e luz. Aí ela fala, adivinhou quem respondeu? Que é Jesus. Quem é o autor? É Jesus. O Rei dos Reis é Jesus. Quem é o amor? É Jesus. Entendeu? E aí tem muita gente que fala, não, está errado. Quem é o autor é o Pai de Jesus. Quem é o Criador é o Pai. Não, é o Jesus. Os dois estavam juntos. Ou melhor, os três estavam lá juntos na criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três estavam na criação, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo pairava sobre a terra, então ele estava lá. E em João aponta que o próprio Jesus estava lá sendo a palavra. No início, o verbo era a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E mais embaixo fala, e o verbo se fez carne. Quem é o Deus que se fez carne? É Jesus. Então, quando a gente troca a palavra verbo por Jesus, no início, Jesus é a palavra. Jesus estava com o Pai, estava com Deus. E Jesus também era Deus. E Jesus se fez carne para salvar a humanidade. Então, queridos irmãos, não existe o Deus do Velho Testamento e nem o Deus do Novo Testamento. Né? Não existe. Existe o Deus único. Né? E existe ele. Ele vai disciplinar. Vai. Como minha mãe sempre me ensinou desde criança, a mão de Deus é pesada. E quando ela desce, sai de baixo, porque é muito pesada. E ele vai disciplinar. Ele vai. Ele vai descer a sua mão. Porque ele quer te salvar. Ele quer que você esteja na vida eterna. É isso que ele quer de você. Ele quer você lá. E ele vai fazer de tudo para que você esteja lá. Então ele pode fazer você sofrer, perder um ente querido, ele pode fazer perder um animal de estimação, ele pode fazer você se machucar gravemente, tudo para chamar a sua atenção. Ele vai fazer o que for impossível para tentar trazer você para a salvação. Né? E cada vez que você não ouve o que ele está chamando, ele vai fazendo algo mais grave, igual ele fez com o faraó no Egito. Igual ele fez lá, ele faz hoje. Ele mandou uma praga, o faraó não aceitou, mandou outra praga pior. O faraó não aceitou, mandou outra praga pior ainda, ele não aceitou outra praga pior ainda, pior ainda, até a última praga. Você vê que quando ele chegou na nona praga e não adiantou, ele veio com a 10ª. A 10ª foi a derradeira, não teve jeito. Ele foi o quê? A praga da morte. Né? Aí então, como ele fez de tudo, e ele não quis libertar aquele povo, o povo de Deus do Egito, né? Que é o povo primogênito de Deus, podemos dizer isso, né? É o povo
primogênito, exatamente isso. Não é o povo de Deus único, é o primogênito, foi os primeiros escolhidos por Deus para espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Exatamente isso. Como o faraó não os libertou seu primogênito, Deus tirou o primogênito de faraó. E do Egito também, dos primogênitos também. Né? Exatamente isso, queridos irmãos. Então, você vê que do mesmo jeito que ele fez com o faraó, ele vai fazer com a gente hoje em dia. Ele vai atacar lá, vai cada vez piorando mais, vai cada vez uma coisa mais forte, mais grave, até que, quando chegar a derradeira, se você não se voltar para ele vai tirar a sua vida. Né? Aí é o fim. Aí ou ele vai tirar a sua vida, vai desistir de você e levar você à deriva, né? Nas mãos do inimigo, que é o pecado contra o Espírito Santo. Ele faz de tudo. Tudo que ele puder fazer para tentar te trazer para ele, ele vai fazer. Mas ele não vai poder te obrigar, porque ele é amor. Quem ama não obriga. Né? E é por isso que quando a gente tem que orientar um filho, a gente não pode impor que ele faça tal coisa, nós temos que orientar. E é ele que decide fazer. É que nem, por exemplo, se o teu filho, a tua filha foi pedir namoro por um moleque da escola. Como que você deve agir? Você deve apontar para ela, falar, olha, você não tem idade para namorar. Você sabe que o namoro acaba surgindo outras coisas, como a relação sexual. E com isso, pode vir doenças sexualmente transmissíveis, pode vir filho. Você não tem idade ainda para ser mãe, não está preparada para ser mãe. Né? Tem que ensinar para a criança que Deus ele orienta que a relação sexual seja feita pós o casamento, né? Que deve ser respeitada, que ela pode até, se ela tiver interesse em namorar, ela pode até namorar, mas nada de sexo, essas coisas, pode dar um beijo, um beijinho, trocar beijo, carícia, pegar na mão, mas não pode passar disso. Ela tem que se dar o respeito. Mas você não pode obrigar. E, enfim, você vai passar para ela. Caso você acabe resolvendo que você quer realmente fazer sexo com ele, use o preservativo. Não faça sem o preservativo. Mas lembre-se que o preservativo pode furar. E se ele furar, acaba causando a gravidez e até outras coisas piores, segundo a gravidez. Então, deve se evitar. Então, mas cabe a menina decidir o que ela vai fazer. Porque não adianta obrigar. Ela fala, não, você não vai estar acabado? Tudo bem, ela vai ali ela vai ok, vai sair de cabeça baixa, tudo. Mas ela faz escondido, vai ser pior. E estando escondido, você não vai poder orientar. Então é melhor que você converse com ela, põe as coisas na cabeça dela, né? Explica as coisas para ela, porque ela não conhece as coisas direito da vida, e deixa que ela tome a decisão. Mas você vai ter certeza que você vai estar ali para guiar, entendeu? Porque ela vai continuar confiando em você para te contar, para guiar, para estar junto. Agora, você vai perceber que você é contra o que ela quer fazer, e você impor, ela vai começar a fazer pelas suas costas, porque ela fala, não vou falar com ela porque ela vai querer me impedir. Entendeu? Ou com ele, né, com os pais. Tá certo? E é exatamente isso que Deus faz. Ele disciplina, 1, 2, 3, ele te chama para ele. Quando não há mais o que fazer, aí ele se retira. Igual ele fez com Saul também. Né? Ele tentou de todo jeito chamar a atenção de Saul. Não conseguiu, ele se retirou de Saul. Né? E o rejeitou, né, como rei, por conta de tudo que ele fez. Então, irmãos, a vida é assim. Deus é justiça, ele é pai, ele vai disciplinar. Não pense que porque ele está sendo apresentado agora como um Deus de amor, que ele não vai te disciplinar. Ele continua sendo aquele mesmo Deus que disciplinou lá. E vocês devem temer o pecado, porque as consequências deles são severas. Tá certo? Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação. Obrigado por estares comigo, Senhor. Abençoa a mim e as pessoas que estão me ouvindo, Pai. Seja elas inscritas no meu canal ou não, e as que estão inscritas que não estão me ouvindo. Que nós possamos, Senhor, servir ao Senhor, temer ao Senhor, não só ter amor pelo Senhor, não ser obedientes, servos do Senhor, mas também temer o Senhor, entender que o Senhor disciplina, que o Senhor é Pai e que vai disciplinar os nossos erros, os nossos pecados. Que nós possamos ter o temor de cometer um pecado, como sempre a humanidade temeu. Não achar que hoje Deus é amor e que não vai disciplinar os seus filhos que pecam, deixar eles pecarem à vontade. Que nós possamos não ter sossego enquanto a gente estiver sem pecado, não se arrepender dos pecados, Senhor. Que possamos estar sempre
sempre seguindo os seus caminhos, Senhor, o Senhor nos guiando, Pai. Que nós possamos sempre estar estudando as suas escrituras. Não dê paz e sossego enquanto todos nós estivermos estudando essas escrituras. Eu, as pessoas que estão me ouvindo inscritas no meu canal, não. E aquelas que não estão me ouvindo, que estão inscritas no meu canal, Senhor. Que não tenhamos sossego nem paz, enquanto não estudarmos as suas escrituras, Senhor. Que assim seja. Peço que as pessoas que estão trabalhando, que estão inscritas no meu canal, me ouvindo ou não, e aquelas que estão me ouvindo, que ainda não se inscreveram no meu canal, que elas possam voltar para casa em segurança, Senhor. E que as pessoas que estão me ouvindo, que não estão inscritas no meu canal, que elas se inscrevam no meu canal, Senhor. E que não deixe todos que estão me ouvindo de compartilhar os meus vídeos e se inscrever no meu canal, Senhor. Que assim seja. Eu oro e peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos e que possamos servir o Senhor, porque Ele é o único que nos dá a vitória. A cura definitiva só vem dele. Satanás pode curar, pode fazer milagres através de espiritismo, através de imagens. Só que a cura dele, esses milagres, são exclusivamente para te desviar do seu caminho. E o milagre de Satanás é temporário, a cura dele é temporária. Né? Em alguns casos pode até ser definitiva, mas com a intenção errada. Tá certo? Então que nós possamos servir sempre ao Senhor. Tá bom, queridos irmãos? Estude as Escrituras. É o que eu sempre falo aqui. Estude as Escrituras Sagradas. E estudar as Escrituras não é só ler. Tem que ler e tem que estudar. Ler, você começar em Gênesis e fazer o ano bíblico. Em um ano você lê a Bíblia, até o fim do ano. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. E estudar a Bíblia é você escolher um tema para você estudar. Vamos lá, a profecia de Daniel. Então você vai estudar a profecia, né? Vai pegar lá dos 2.300 anos, vai ver o que está sendo dito nela, estudar os significados. Depois você vai descobrir quando começou, quando terminou, tudo mais. Então, isso é estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia, você pegar lá um assunto sobre a morte, por exemplo. O que é a morte, o que acontece pós-morte. E procurar todos os textos bíblicos que falam sobre esse assunto. E você então vai chegar a uma conclusão sobre esse assunto através do que a Bíblia está dizendo, porque ela não vai se contradizer. Então o que ela dizer lá em Gênesis, ela vai dizer em Apocalipse. E isso é mais uma prova de que a Bíblia é verdadeira e que ela é completa, que o Velho Testamento e o Novo se completam, que estão falando a mesma língua. Então que não pode ter sido abolido algo que está sendo falado na mesma língua, né? Tá certo, queridos irmãos? Então, só da Bíblia falar a mesma coisa de Gênesis a Apocalipse, ela falar a mesma coisa, isso já mostra que é impossível o Velho Testamento não estar mais válido. Porque continua falando a mesma coisa. Em nenhum momento ela está mudando os pensamentos, é a mesma coisa, porque é o mesmo Deus. Entendeu? Então não tem nada disso. Então, eu vou estudar a Bíblia, eu vou pegar lá desde o começo, procurar o que está falando sobre morte. Então eu pesquiso, posso pesquisar, que tem a Bíblia de estudo, tem a Bíblia de estudo discípulo, tem a Bíblia de estudo Andrews, tem outras por aí, você pode procurar pelo Google também. Então, você põe lá textos da Bíblia que falam a respeito da morte, pós-morte, e você vai então chegar à conclusão. Você pode colocar lá a versão da Bíblia que você quer, né? E você pode pegar os textos, comparar com o que está escrito na sua Bíblia, e ali você vai começar a fazer um estudo, né? E eu tenho 3 Bíblias de estudo aqui na minha casa. Eu tenho a Bíblia de estudo Andrews, a versão antiga. Tenho a Bíblia de estudo Andrews, a versão atual, que foi lançada esse ano, que é a versão da Bíblia NAA. E tem a Bíblia do discípulo, né? Que tem a versão NVI, né? Então, através delas eu posso fazer estudo bíblico se eu quiser, né? Tá certo, queridos irmãos? Então, é assim que eu estudo a Bíblia. E assim eu vou saber o que ele está falando. Então eu não posso pegar um versículo e achar que eu já sei que ele está falando sobre aquele assunto. Não. É que nem eu vou lá, pego o versículo que Jesus está falando, pior é o que sai da boca do que o que entra. Tem gente que usa esse versículo para falar que Deus está falando que pode comer carne imunda. E não é isso. Não tem nada a ver. Quando você lê ali o contexto, que você lê a história, o que está se passando, você percebe que Jesus está falando o quê? Que é pior, é pior o que eles estão falando, o que eles pregam lá, e exemplo que eles estão dando para as pessoas, do que eles comerem sem lavar as mãos. É isso que eles estão falando. Porque
criticaram porque os discípulos de Jesus chegaram lá na casa onde eles foram almoçar e foram à mesa comer sem lavar as mãos. E naquela época era uma tradição que todo mundo, antes de comer, tinha que lavar as mãos. E aí Jesus falou, é pior o mau exemplo que vocês estão dando, o que vocês estão falando para as pessoas errado, do que comer sem lavar as mãos. É isso que ele está falando ali. Não tem nada a ver com carne imunda. Só que a pessoa pega só aquele pedaço e acha que tem a ver. Quando fala, por exemplo, o sonho de Pedro, que fala 3 vezes para ele comer as carnes crescidas, ele fala, não como carne imunda, não. Só que aí, quando você vê o contexto, está falando o quê? Que 3 homens foram enviados por Cornélio, que foi orientado por Deus, a buscar Pedro na casa de Simão, o curtidor, né? Para que Pedro fosse lá na casa de Cornélio pregar. Então, e aí Cornélio mandou 3 homens lá para chamar Pedro. Quantas vezes Deus falou para Pedro comer as carnes? 3. Aí quando eu vou entender a cultura, os israelitas jamais comeriam na casa de ímpios. Eles jamais frequentariam casa de ímpios. Então quando Jesus fala 3 vezes para Pedro comer, e chegam lá 3 homens para levar Pedro para ir lá pregar na casa de Cornélio, que era um romano, centurião romano, né, como se ele fosse um general romano, né, centurião. O que acontece? Pedro compreende que o próprio Deus estava ordenando que ele fosse, né? Tanto que depois, próprio Pedro, ele fala que ele compreendeu da mensagem. E não tem nada a ver com as carnes imundas. E as pessoas usam isso para falar que Deus aboliu o consumo das carnes. Aboliu a lei das carnes imundas, agora pode comer tudo. Que foi liberado. E não tem nada a ver com isso. Depois, no capítulo seguinte de Atos, que é o capítulo 2, Pedro mais uma vez fala disso aí, e mais uma vez com esse significado que eu estou falando para vocês, e não com o significado de comer carne imunda. Né? E em nenhum momento dali Pedro foi falar de uma coisa que ele podia comer carnes imundas. Não. Entendeu? Então não tem nada a ver. Se isso fosse verídico, a Bíblia falaria em outros lugares. Se Jesus fosse abolir a guarda do sábado e outras coisas mais, ele iria falar, assim como ele aboliu a Páscoa, ele ia falar. E ele não aboliu nada, tanto que ele falou, não vim mudar a lei, eu vim cumprir. Então se ele veio cumprir, falou que a lei não pode se alterar, nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhum acento, como que ela foi alterada? Ele está falando no Novo Testamento, o próprio Jesus falando. Ela não pode ser alterada. Né? Porque ela foi selada com o selo do Senhor. E como nós aprendemos lá em Esther, uma carta selada, ela é irrevogável. Documento selado, uma lei selada, era irrevogável. E é isso que Jesus disse lá. Que a lei de Deus era irrevogável, porque ela estava selada. Né? Então ele falou que era irrevogável. Nenhuma nenhuma vírgula, nenhum acento, nenhum ponto, nenhuma letra poderia ser alterada da lei de Deus. Tá certo? É isso que Jesus falou. E ele também disse que em algum momento essa lei ia ser alterada pelo homem. Só que ele disse, maldito seria esse homem. Né? E que o destino dele seria terrível. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Lembre-se, estude as escrituras. É a única maneira que vocês têm de alcançar a vida eterna. Obrigado, queridos irmãos. Até mais.